Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Talk Insights, dessa vez aqui com Kesley, nosso convidado de honra. Estamos aqui com o Wendel da Talkstars, meu nome é Davi. Tô muito ansioso para esse papo hoje, cara. Eu De também. verdade. Bora De verdade. vender um pouquinho? Vamos, né? Então vamos lá. Seja bem-vindo, Kesley. Cara, obrigado por ter aceito o convite, tá? Fico muito honrado aqui com a sua presença. Tenho dúvidas, cara, pessoais, assim, de negócio mesmo, que eu vou transformar, na verdade, isso aqui, cara, numa consultoria gratuita, sabe? Boa. Tô brincando. Mas a gente vai sugar o máximo, assim, que você tiver de informações. Vou querer, obviamente, que você se apresente. Vou passar a bola para você, cara. Aí o Kesley se apresenta e já mete bala, pode ser? Pode ser. Bom, pessoal, Wendel Guimarães, CEO aqui da Talkstars, e também Davi, sócio do Grupo NID. A gente está aqui só para vocês entenderem, abordando temas como liderança, gestão, vendas, crescimento, assim por diante. E hoje é um dos mentores aqui da Talkstars, está no Talking Company, também na plataforma de mentorias da Talkstars, Kesley Barros. Kesley, mais uma vez, obrigado aí pelo seu tempo, disponibilidade. Cara, se apresenta para nossa audiência, conta um pouco o que é o Kesley e até onde você chegou que está na posição de liderança na Hamper. Boa. Primeiro, prazer imenso. Valeu, Davi, valeu, Wendel. É sempre para mim um prazer imenso estar, né, com pessoas boas, pessoas... Pode falar palavrão, só para saber? Pode. Tá pessoas fodas aí, pessoas que eu admiro. Então, obrigado demais pelo convite e fico muito feliz aqui com a presença. Vou me apresentar? A apresentação a curta ou a completa aí? Do jeito que você quiser, cara. Eu só achei que você era do marketing, cara. Você tem mais o visual, assim, mais... marqueteiro, né? Parece, não parece? Cara, eu trabalhei por... eu acho que 1 ano e meio num escritório, num ambiente que eu era vendedor e foi 1 ano que as pessoas achavam que eu era desenvolvedor. Nossa, da tecnologia. Por causa do estilo, Sim. Mas realmente, isso inclusive é uma coisa, assim, que eu tenho falado e tô procurando falar cada vez mais no meu Instagram, nas redes sociais, que, de verdade, eu não faço muito o estereótipo vendedor, né? Se você coloca hoje no Google ali, por exemplo, ou pensa num vendedor, naturalmente vai vir imagem de uma pessoa de terno, né? Uma camisa social. E eu acho, né? Acho não, assim, eu não faço parte desse estereótipo. Então é engraçado isso. Por muito tempo, né? Que nem eu comentei nesse escritório que a gente compartilhava lá, o pessoal achava que eu era dev, achavam que eu era desenvolvedor, porque das tatuagens, estilo um pouco mais assim, diferente, né? Mas eu estou em vendas. Atualmente estou como head de vendas na Hamper. Estou na Hamper há 6 anos, completando agora. Sou mineiro do interior de Minas Gerais. Eu estava até comentando aqui, né, um pouco antes. Já moro aqui em São Paulo Então, se eu estou na Hamper há 6, eu moro aqui em São Paulo há 7 anos. Então, perdi um pouco o sotaque, né? Às vezes eu vou falar um pouco umas gírias paulistas, às vezes vou soltar um zuai aqui também. Mas vim do interior de Minas, na cidade chamada Timóteo. Sempre curti bastante vendas, mas acho que É engraçado que o que me colocou em vendas foi a aversão ao perfil vendedor que eu conhecia, assim, sabe? Isso é bem interessante até, que normalmente, até muito de um estereótipo de pessoas, de profissionais de vendas hoje, se for olhar no próprio Google, assim, vai aparecer muito imagem daquele vendedor varejo ainda, né? E é um vendedor, sem querer, assim, fazer juízo de valores aqui, mas... Normalmente, profissionais de vendas no passado era muito aquele vendedor carismático, né? Que chega, e aí, meu amigo, tá, não sei o quê, e se aproxima, é expansivo e vai trazer verdades, às vezes absolutas ali, que muitas vezes não são tão verdades assim. E com o avanço da tecnologia, né? Cada vez mais o público tem mais conhecimento, tem mais informação. E eu vejo que esse perfil vendedor... extremamente relacionamento. Não estou dizendo que não é importante, muito pelo contrário, Mas o vendedor hoje, ou um profissional de vendas, que ele é demasiado relacional e só,
e não agrega, não tem conhecimento, não é consultivo, não sabe de fato a dor do cliente, ele cada vez mais deixa de ter o valor de um bom profissional. Então, o meu gosto por vendas, ele começou a crescer a partir de uma repressão por esse perfil vendedorzão, assim, sabe? Então, né, hoje não sei o quanto acontece muito ainda, mas a gente recebeu uma ligação, né, de sei lá, telefonia, cobrança, e aí é aquele vendedor que ele não te escuta, né? Ele coloca a terceira, a quarta, a quinta marcha e vai falando. É uma máquina, vai né? falando, e vai falando, e você, fulano, não, e a pessoa vai falando, tem um plano assim, assim, assado e tal. Então, muito por aversão até a esse perfil, eu comecei a estudar um pouco sobre vendas na época. Minha primeira experiência com vendas foi numa empresa de telefonia e que 90% das pessoas, era uma loja, né? 90% das pessoas que entravam nessa loja entravam para reclamar. Entravam para reclamar de produtos que não estavam atendendo as expectativas deles ali. E eu vi que se eu fosse ser um profissional de vendas, igual estavam meio que direcionando para ser, ou até era o natural, tipo, não, mas tentar vender um plano ali, alguma coisa, eu não ia conseguir ter êxito. Então, eu fui muito para uma linha de começar a ser consultivo naturalmente. Eu ainda não tinha conhecido spin selling, nenhuma técnica de vendas na época. Mas aí eu falei, pô, a pessoa chega aqui reclamando da internet. Eu não vou conseguir vender um outro aparelho para essa pessoa. Então, eu primeiro tentava entender. Poxa, mas o que está acontecendo? Aí a pessoa, mas minha internet está muito lenta. Aí, poxa, mas qual que é o teu objetivo hoje? Para que você usa internet? O que busca? Então, naturalmente, eu começava a ser consultivo e aí percebi e falava só, entendi, mas olha, você tem um plano de 2 megas de internet. Naquela época ainda tinha, né? Plano de 2 megas. Aí eu falei, poxa, você tem um filho que joga muito videogame, imagino que tá puxando banda, você quer assistir vídeo, não sei o que e tal. Então seria mais interessante, talvez, você ter um plano com a banda um pouquinho maior. E aí para você vai ser importante o upload, porque já que ele tá jogando, tá... E aí eu explicava de forma mais acessível, né, as informações para as pessoas, porque eu já era técnico, mas eu era menos vendedor, né? Detalhe, com a pessoa griladaça no telefone, né? Não, era presencial, pior ainda. Nossa. Sentado na mesa e tinha uma característica que era assim, a pessoa ela faz o plano por telefone, só que quando ela sente que precisa de uma ajuda real, ela vai na loja, no presencial. Então, a pessoa ela chegava na loja se sentindo que tinha sido enganada, né, por um profissional anterior, e ela já chegava assim, descontando de quem tivesse sentado ali na mesa. Então era realmente bem desafiador e para mim foi um movimento muito importante, que foi ali que meio que eu percebi que precisava de ser mais consultivo, ouvir mais e tentar falar menos, né? Até porque eu, naturalmente, nunca gostei de vender uma coisa que eu não acredito. Então eu procurava bastante entender o porquê que realmente aquela pessoa estava reclamando, né? Mas então, assim, eu imergi no universo de vendas assim, foi um caindo de paraquedas meio proposital assim também. E aí de lá, né, então, né, tentando resumir aqui a apresentação, mas aí de lá eu comecei a me interessar, a gostar bastante de vendas. Nessa experiência que foi na empresa de telefonia, eu fiquei, eu acho que por 8 meses, se eu não me engano. Desses 8 meses, 7 eu tive o prazer ali de ser o vendedor do mês. Então, performei muito bem já na minha primeira experiência de vendas e ali falei, cara, isso aqui é o que eu quero, é o que eu gosto. E aí comecei a me desenvolver cada vez mais. Aí passei por outras empresas também, tive a oportunidade de trabalhar na Gama Academy, que é um celeiro de talentos, forma talentos para startups no mercado também. Enfim, a partir daí fui me interessando cada vez mais por vendas. Eu, naturalmente, eu sempre fui uma pessoa mais técnica, né? Então, já flertei com o desenvolvimento diversas vezes. Chegava a codar ali um pouco, assim, um CSS, um HTML, um frontzinho, né? Pegava site WordPress e trabalhava ali um pouco. Então, sempre fui dando uma vertente um pouco mais técnica, mas me apaixonei demais por vendas. Por isso que talvez até o meu estilo hoje ele é um estilo de venda muito mais consultivo do que necessariamente essa venda relacional, sabe? Assim, eu teria dificuldade de ser hoje um vendedor de
grandes contas que vai ficar 7, 8, 9 meses em relacionamento ali com lead, visitando clientes. Hoje né, na equipe da Ramper, a gente tem até o time de SMB, né? Então, pequenas e médias empresas. A gente tem uma célula Enterprise que eu apoio muito mais, apoiando mesmo na parte técnica e desenvolvimento da pessoa, porque é uma coisa que eu olho e falo assim, cara, isso aqui deixa com quem gosta, com quem faz. Eu prefiro uma venda um pouco mais até curta, né, de modo geral, assim, mas mais técnica. Então, a Ramper, a gente está no mercado, para quem não conhece, a gente está no mercado de SaaS, né, de serviços de software por assinatura. Então, normalmente, software por assinatura tende a ter um ticket, né, médio, ali, um valor de entrada um pouco mais baixo. Então, são vendas que o ciclo, a gente está falando de 1 a 3 meses, no máximo. Né? Claro que tem sempre as exceções de grandes grupos, mas a gente fala de uma venda de ciclo e ticket mais curto, que aí é o que eu gosto bastante e particularmente acredito que eu domino bem também. Legal. E esse mais curto que ele tá falando já é um pouquinho longo, né, cara? De 1 mês a 3 meses. Cara, eu queria te perguntar o seguinte. Quando a gente fala da gestão desse time de vendas de SaaS, mais precisamente, a gente vê a galera contratando e trazendo pessoas de outros mercados, por exemplo, que tem uma venda mais rápida, né? Sei lá, vamos pegar o cara da educação, que é o nosso mercado. Uma venda, o cara, se ele quiser, ele faz uma venda por dia. No mesmo dia que o lead chegou, já comprou. Esse cara, quando ele vai para SaaS, ele geralmente sofre um pouco. Porque ele ainda não entende essas etapas, esse funil, aquela questão lá do CRMzinho. São muitas colunas para pular, sabe? O que o gerente faz nesse caso para falar, tipo, cara, é demorado mesmo, calma. Porque geralmente o cara de vendas é muito ansioso também, né? Sim. Eu particularmente gosto. Eu vejo mais pessoas que... Então, eu comentei a 1 a 3, mas para ser justo, assim, a Ramper, nosso ciclo médio é de 24 dias. Então, existem vendas que acontecem na própria reunião e tem vendas que levam um pouco mais de tempo. Mas, em sua maioria, vamos colocar assim, das vendas efetivadas, porque o ciclo médio de vendas, ele acaba tendo uma gordurinha que o lead que a gente perde, ele leva mais tempo do que o lead que a gente ganha. Porque a gente ainda leva aquele tempo de tentativa de contato para tentar follow-up. Exato. Então, se a gente for olhar assim, o ciclo médio só das vendas, eu arrisco que a gente está nos 15 dias, ao invés de 25. Mas eu vejo um profissional que trabalha com vendas mais rápidas dando mais certo no mercado de SaaS do que alguém que já está acostumado com vendas mais longas. Porque é um comportamento que ele é natural em vendas SaaS, que quando a gente fala sobre consultividade, a gente não está falando sobre passividade em vendas. Isso é muito importante para um profissional que quer bater meta. Porque uma coisa é eu ser consultivo. Eu sendo consultivo, eu vou tentar entender a dor do meu cliente, eu vou entender o que ele almeja, quais são os objetivos, o que pode colocar em risco os objetivos dele. Eu vou tentar entender o máximo de informação para eu conseguir, de fato, ajudar essa pessoa. E a minha venda, ela tem que ser consequência disso. Então, um dos processos que a gente lida na Ramper eu preciso de entender sobre prospecção, sobre vendas e sobre marketing, que é o que a gente vende. E eu vou, durante a reunião, entender todos os gargalos da operação do meu lead, né, do meu potencial cliente, para eu direcionar ele um caminho e, como consequência, esse caminho ele vai precisar de automação. E, por coincidência, a gente vende automação. A gente vende o software e a solução. Então, não é ser passivo, é ser consultivo. E tem alguns profissionais que eles confundem muito esse mercado de a consultividade com a passividade. E acaba deixando muito para o lado do lead. E aí isso é uma coisa que ela pode atrapalhar nas vendas, porque se a gente for olhar para a gestão média de qualquer empresa, qualquer gestor está, na maior parte do tempo, mais apagando incêndio e resolvendo problemas do que inovando. Verdade. Então, a gente, quando identifica que a pessoa tem um gargalo, tem uma dor e a gente consegue ajudar,
O nosso papel como consultor de vendas também é conseguir direcionar a pessoa para algo que vai ajudar ela. Porque senão é muito fácil a pessoa do outro lado, ela olhar e falar, poxa, bacana, isso vai me ajudar. Mas aí, na hora que ele termina a reunião, ele olha e fala, nossa, mas eu tenho que terminar de contratar um fulano, eu tenho que fazer o one-on-one com o ciclano, tem esse gargalo. O que ele vai olhar e falar assim, nossa, depois eu mexo para isso aqui. Só que quanto mais ele vai deixando coisas para depois, mais isso vai virando os incêndios que ele está tentando apagar agora. Então, é papel do próprio consultor de vendas, quando ele entende que o produto dele vai resolver de fato a dor daquele cliente, ele ajudar o lead a direcionar o lead para o fechamento. Porque se ele fica só na passividade, esperando, vou esperar o teu tempo, sempre vai ter outra prioridade. Sempre vai ter outra prioridade para o lead. Então, a gente precisa de ter esse discernimento também, de falar assim, cara, eu estou fazendo um favor para o meu lead de direcionar ele para o fechamento agora. Então, normalmente, quem está acostumado com venda de ciclo mais curto, né? Educação, alguns tipos de vendas que acaba... Varejo, né? Acaba acontecendo de forma mais rápida. Essa pessoa ela já tem uma mentalidade um pouco de assim, mas o que está te impedindo de fechar comigo agora? E aí ela já direciona para o fechamento. Caramba, que massa isso, né, cara? É bem interessante, cara. Assim. E, por outro lado, tem um perfil que é um perfil, né, que está acostumado com venda mais relacional e com ciclos mais longos, que ao invés de direcionar ou fazer esse tipo de pergunta, ele já vai virar e falar, pô, e aí eu queria entender quais são os seus próximos passos agora, quando que a gente pode voltar a se falar. Então, ele sempre vai perguntar mais, ele vai sempre perguntar mais em tom de eu sei o que o meu... Eu confio no meu lead de que ele sabe do que ele está fazendo e eu vou só servir ele. E muitas vezes a pessoa, assim, espero não soar de forma rude isso daqui, mas nem sempre a pessoa do outro lado sabe exatamente o que ela está fazendo com relação àquilo. Ela precisa de ajuda mesmo. Sim. Ela está solicitando uma demonstração, falar com um consultor. Poxa, eu vou falar de educação com vocês, eu vou preferir que você me direcione do que você vire para mim e pergunte, mas o que você quer? Mas e tal coisa, sabe? Assim, um exemplo muito chucro, mas... Quando eu vou, por exemplo, numa barbearia, vou cortar cabelo, aí eu falo, cara, corta baixo aqui, pode tirar bastante na lateral aí e tal, mas deixa baixinho na lateral, aqui eu gosto mais alto com um tupete. Aí ele, pô, mas beleza, você prefere máquina 2 ou 3? Cara, eu não sei. Eu sei que eu quero um cabelo alto no meio e curto no lateral. O especialista é ele. É você, né? Então, eu sei que muitas das vezes, às vezes tem pessoas, né? E nesse exemplo aqui, tem gente que sabe exatamente como que é o cabelo. Mas a gente precisa de entender, às vezes, que você, como profissional de vendas, é o especialista. Na Hamper, um dos produtos que a gente vende é a automação de prospecção. Então, a gente vive prospecção o dia inteiro. Um vendedor da Hamper fala, em média, com novas 3 empresas por dia. Então, pensa, esse cara, ao longo do mês, ele está falando com 50, 60, 100 diretores, gestores de vendas de empresas diferentes. Ele vê realidades o tempo todo. Então, a chance do meu vendedor saber mais sobre prospecção outbound do que o lead, mesmo que seja um diretor de outbound, ela é maior. Porque aquele diretor ele pode saber muito sobre a realidade dele. O meu vendedor, ele está falando com outros 100 diretores que têm realidades diferentes. Então, ele tem muito mais a possibilidade de virar e falar assim, poxa, interessante isso. Cara, sabe o que tem gente fazendo? E trazer um insight novo para aquela pessoa. Sim. Ou virar e falar assim, pô, interessante. Mas, cara, eu tenho percebido que muita gente está fazendo tal coisa. Você não acha que isso pode gerar tal? Ou, ele tem uma referência e um conhecimento maior daquele assunto. Eu posso não saber sobre o segmento daquela pessoa. Mas sobre o produto que eu estou vendendo e a dor que eu resolvo, é obrigação do vendedor ele adquirir esse conhecimento e ser consultivo de modo geral. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens desse novo momento de vendas, né? Que talvez deixou de ser um pouco aquele do vendedor talentoso e aí entrou um pouco venda como ciência, processo, né? E talvez a gente está num momento de transição agora, assim, também, que ele traz tanto essa parte do processo, mas começa a recuperar um pouco da essência profissional também, né? Sim. A essência do próprio vendedor ter o conhecimento e saber... conduzir a pessoa, indicar e ser consultivo. Perfeito.
E, Kesley, que você comentou, né, dessa questão do vendedor lá atrás, né, o estereótipo e tal. E hoje a gente sabe, né, por causa da pandemia, enfim, novas tecnologias, inteligência artificial, muita gente utilizando inteligência artificial, muita gente não sabe como manusear a inteligência artificial. Como que um gestor de vendas, ou um empresário, um vendedor, enfim, como que ele pode usufruir melhor dessa tecnologia, tanto para o seu cliente, tanto para o seu lead, tanto para o seu time? O que precisa fazer? Como utilizar essa tecnologia? Legal, excelente ponto. Eu vejo que a inteligência artificial... Eu fui bem hater no começo, assim. Eu acho que eu ainda sou para algumas coisas. Sério, cara? Porque... Sim, porque... Eu vou explicar o primeiro porquê que eu sou hater e depois eu respondo o Wendel. Eu vejo que muitas vezes as pessoas elas exageram muito no uso da coisa, sabe? Então, em que eu sou hater, por exemplo? Vamos dar um exemplo, um vendedor que está na Hamper, ou né, ali há 2 anos, conhece o produto, conhece o lead, conhece a dor. E aí o vendedor, ele quer assim, poxa, inteligência artificial vai ajudar. Aí ele quer escrever, ele pede para a inteligência artificial montar a cadência. Então, qual que é o processo certo da cadência? Escreve para mim o copy da cadência, me fala quais são os dias. Ele quer dar um play e deixar o negócio rodar. Só que aí... eu olho e falo assim, pô, beleza. Inteligência artificial, ela é inteligente. Ela vai utilizar, vai aprender e vai desenvolver. Mas o conhecimento que esse profissional de vendas tem de entender a dor de forma empática das pessoas, hoje eu não vejo a inteligência artificial ainda conseguindo chegar nesse nível, ou pelo menos não enquanto ele não estiver alimentando a inteligência artificial para ela começar a aprender isso. Então, quando eu digo que eu sou hater, assim, mesmo sendo o usuário... da galera que fala assim, então eu não preciso de fazer nada mais. Eu vou colocar aqui a IA e vou cruzar meus bracinhos e vou ficar tranquilo. E aí, simplesmente quer colocar toda a responsabilidade na IA, não se responsabiliza pelo próprio resultado, não usa o conhecimento e empatia que ele tem para se desenvolver. Então, acho que a IA, assim como toda tecnologia, ela é muito boa para escalar, ela é muito boa para dar um start, para construir, e ela é muito boa para escalar de modo geral. Então, pensa assim, eu preciso de ter o básico. A IA, ela já possibilita coisas, por exemplo, eu posso construir um processo comercial com IA. E isso eu acho incrível. Incrível. Aí agora, o cara, ele quer assim... construa o processo e ainda venda para mim. se bobear, ainda bobear, ele fala assim, me fale como gastar a comissão. Se bobear, gaste para mim a comissão da venda. Então, a IA, para quem, por exemplo, não tem um processo comercial bem definido, ou a empresa que está em início, cara, poderosíssima. Construa para mim um processo comercial assim, assado, que se conseguir falar, né, um bom script ali, um bom comando, você vai ter um processo comercial incrível desenvolvido por uma IA. Qual que é o teu próximo passo agora? Então, agora pega isso daqui, que foi todo o trabalho bruto e pesado foi construído, e agora ele começa a adaptar, começa a colocar a tua inteligência na coisa. Então, a gente já usou a inteligência artificial. Né? Vou utilizar agora o meu conhecimento do mercado, o meu conhecimento dos leads. Poxa, isso aqui talvez vai funcionar muito bem pelo que ela sugeriu, mas eu conheço que o meu público não está aqui. Então, ele começa a adaptar. Eu gosto muito do uso da IA para quem não tem nada conseguir construir e sair da base zero e chegar nos 80%, 90% da coisa, mas precisa de ter esse ajuste. Então, já partir por um pressuposto que, assim, talvez, né, talvez está sendo um discurso mais de hater do que de fã, mas ela é muito boa para construir desde que você entenda que o processo inteiro não pode ser feito só por ela. Não por questão de capacidade, porque capacidade a gente sabe que tem. Mas você precisa de fazer parte desse processo, de ter a tua inteligência ali, o teu conhecimento. Tem muita coisa que ainda está muito... por exemplo, vender software para colégios em São Paulo é diferente de vender software para colégios em Maringá.
que vai ser diferente, por sua vez, de uma outra cidade do próprio Paraná, se tiver alguma particularidade que é da cidade, que pode ser... Se tem um prefeito de um partido diferente em cada uma da cidade, pode ser que tenha uma cultura um pouco diferente ou regras diferentes. Então, esse nível de conhecimento, a gente precisa de, nós como profissionais, tá aplicando e desenvolvendo. Então, né, resumindo aqui, hoje IA para vendas tem muito uso, muito uso. Não tenho processo, eu consigo construir processos comerciais com uma IA. Poxa, não sei como contornar uma objeção. Você consegue descobrir como contornar uma objeção com a IA. Pô, preciso de fazer uma cadência de prospecção. Você consegue utilizar a IA para criar bons templates de prospecção. Desde que você também... Então, deixa eu ajustar esse template. Deixa eu ver quais são as taxas de abertura que estão dando. Deixa eu ver quais são os motivos de perda que eu estou tendo. E eu vou retroalimentando isso. Então, de modo resumido, assim... hoje eu uso bastante, eu uso muito mais na parte da criação para fazer o trabalho bruto, mas tem pessoas do time, então, muitos dos próprios copies de e-mail marketing feitos na Hamper, a gente faz com IA e dá uma pincelada no finalzinho. Mas muito do trabalho acaba sendo, né, terceirizado com a IA. Então, hoje em vendas, né, a galera sempre pergunta, pô, IA em vendas, devo utilizar, não devo? Porque o vendedor, e quanto mais relacional mais ele é ciumento, né, com esse tipo de tecnologia. Sim. Mas normalmente a galera pergunta e fala assim, cara, se você não está usando, e aí eu não vou nem te responder se você deve ou não, mas se você não está usando, você já está saindo atrás do teu concorrente que provavelmente está usando. Então, cara, se adapta, entenda, usa, tem muitos bons usos, né, para IA hoje em vendas. Então, acho que é fundamental. Eu acho que é questão de você fazer boas perguntas. Também. Né? A pessoa ter a noção de fazer boas perguntas. Tem uma vez que eu utilizei a IA e eu falei assim, eu sou do mercado de educação, vendo esse serviço, assim, como que eu poderia fazer? Ou qual é a forma de cadência? Né, personalização. Então, acho que a forma de você perguntar também depende muito, porque se você fazer uma pergunta genérica, ele vai te responder de forma genérica. Agora, se você responder algo específico, entendendo, né, sendo especialista, né, vai trazer a resposta mais assertiva. Eu acredito assim. É assustador, né, cara? Semana passada eu tava na escola do Metaverso. Inclusive, vou até fazer um jabazinho. Não é concorrente nosso, mas assim, tava lá como aluno. E aí eles tinham... O time de professores tinha acabado de voltar do Vale do Silício. E aí eles estavam comentando, super empolgados e tal, não sei o quê. O banco lá do Vale do Silício deu uma quebrada, assim. A galera lá tá desesperada, assim. E aí, por isso, eles estão inovando muito. E aí, o que eles estão fazendo lá? Que, enfim, a galera falou que eu achei assim... Cara, que polêmico. Eu até vou te perguntar isso pra ver o que você acha, tá? A galera, eles construíram um processo de venda... a galera que eu falo, assim, as Big Techs do Vale do Silício, muitas... Não vou citar nomes, porque a gente tem muitos mentores que trabalham nessas Big Techs, professores também. Mas o que eles estão fazendo lá, né? Testando, pelo menos. Eles pegam o processo comercial e, por exemplo, um time com 100 vendedores. Enfim, eles têm um processo lá de inbound, de outbound. Eles mantêm a verba de marketing, por exemplo, do time e substituem parte desse time, ao invés de, por exemplo, a gente tem 100, a gente coloca 50. Só que esses 50, eles vão atuar como gestores de IA. E aí, por exemplo, quem vai fazer a qualificação dos leads, quem vai atualizar, quem vai dar os follow-ups, vai ser a inteligência artificial. E aí, esses gestores de IA que restaram, digamos assim, eles ficam lá para fazer a intervenção humana quando eles veem que alguma coisa deu errado. Então, a galera fica lá com, sei lá, com 4 telas assim, vendo os gráficos de atendimento e tal. E aí, opa, eu fui solicitado aqui. Aí eles vão lá e entram, né? Começaram a fazer alguns testes e a galera, obviamente, fica bastante... É um assunto muito sensacionalista, né? Essa questão de inteligência artificial. Você falou da construção de um processo. Mas você acha, cara, que daqui a 5, 10 anos, como é que vai estar esse cenário de vendas, assim, considerando essa nova geração que já nasceu com o tablet na mão, por exemplo? Sim.
Bom, queria saber a minha resposta. Eu acho que eu não tenho opinião formada ainda sobre, porque a gente pode ir para uma linha muito, né, sensacionalista Sim, extrema e começar a pensar assim, mas eu vejo que, do meu ponto de vista, né, assim, tudo a gente passa por ciclos. Então, vamos dar um exemplo, em vendas, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre vendas envolvendo IA, que eu sou menos especialista. Mas em vendas, a gente veio de um mercado que antes da... Vamos colocar aqui um pré-HubSpot, né? Assim, um dos principais players de inbound do mundo, né? Então, no mercado de software, o inbound marketing ele veio muito pela HubSpot. Então, há uns 15 anos atrás, vendas ainda era muito perfil vendedor ali de maleta na mão, visita e tudo mais. Então, era 100% relacional, vamos colocar assim. E aí veio o mercado do inbound marketing. Então, o que aconteceu? Né? O mercado americano, sempre puxado pelo Vale do Silício, começou a construir conteúdos. Então, ao invés de eu querer fazer... porque antes, né, tinha aquelas malas diretas, e a mala era direta também que era direta à abordagem. Era esse é meu produto, esse é meu portfólio, a gente está há tanto tempo no mercado. O inbound ele veio fazendo na contramão. Então, eu quero vender educação, mas eu não vou ficar falando da minha universidade, dos meus cursos, das minhas capacitações. Eu vou falar do porquê é importante se educar. Então, começa a construir para alimentar. Por quê? Né? A venda direta, você está falando com pessoas que normalmente elas já estão prontas para comprar, ou estão naquela etapa da jornada de decisão. O inbound, ele já começou a educar pessoas que às vezes nem tinha aquela necessidade ainda. Então, ele falou assim, vamos começar a criar essa necessidade. E aí veio o inbound marketing, né? E aí começaram a fazer inbound, fazer conteúdo. E aí aqueles blog posts, tipo, 10 erros em tal coisa. Os 5 principais tal coisa nisso. Isso há 15 anos atrás, ali quando começou, né? Qualquer empresa que fizesse gerava lead até não conseguir mais, né? Verdade. Era porque fazer o inbound já dava resultado. Só de fazer. Não precisava de fazer certo. Precisava de fazer. Já estava saindo na frente de milhares, de centenas de empresas. E aí, beleza. E aí, depois começou a popularizar cada vez mais. Aí veio o marketing de conteúdo, né? Aqui no Brasil, muito puxado pela Rock Content, algumas empresas assim. E cada vez mais popularizando. Hoje, qualquer empresa que não faça inbound, ela representa talvez ali 0, não sei quantos % do mercado. Porque todo mundo tem pelo menos um site, né? Às vezes um blog, tem o mínimo de conteúdo, uma rede social, que as pessoas pesquisam isso antes, né? Mas hoje em dia, por exemplo, uma empresa que surge hoje, ela nasce hoje, ela já vai ter uma dificuldade de criar um posicionamento de inbound para bater de frente com concorrentes que já estão fazendo isso há 10, 20 anos. Então, beleza, né? Então, a gente vinha de um mercado de vendas ali mais direto, mala direta, vendedor. A gente começou a ir para um mercado mais educacional, né? E que foi o mercado do inbound. Depois do inbound, né? Então, todo mundo hoje praticamente já faz inbound, vamos colocar assim. E aí veio o outbound, né? Então, o outbound, ele começou ali, um outbound meio também ligação, sempre teve, né? Tudo que eu tô falando aqui vai se reinventando. Aí começou o outbound, aí depois começou a automação no outbound. Aí a própria Hamper, né? A gente veio com a criação do Receita Previsível, né? O Predictor Revenue, que ensina a fazer outbound. E aí, há 5, 6 anos atrás, qualquer empresa que fizesse outbound gerava lead para dar e vender. Então, clientes da Hamper, né? Os primeiros clientes da Hamper, eles não quer dizer que eles faziam outbound da forma certa, mas eles faziam outbound só pelo ato de fazer, eles saíam na frente de 95% do mercado. Então, tinha muito, muito resultado, mesmo fazendo errado. Hoje, o outbound, por exemplo, ele já está num momento parecido com o inbound, talvez há uns 10 anos atrás. Então, hoje, muita empresa, a maior parte do mercado ainda não faz outbound de forma digital. Sim. A maior, assim, drasticamente, a maior parte do mercado ainda não faz outbound de forma digital. Então, tem muita pista para queimar ainda. Mas talvez daqui a 3, 4, 5, 6 anos, não sei, porque à medida que o tempo vai passando, essa curva vai diminuindo também, né? Então, a gente não leva o mesmo tempo para ir evoluindo.
Mas vai chegar um momento que só fazer outbound não vai resolver mais. Então, no mercado de tecnologia, por exemplo, eu acho que isso está mais próximo de acontecer. Então, quem só faz um outbound, pega um template básico lá, assim, que eu chamo de um template ruim, assim, cara, não analisa quem é o ICP dele, não escreve pensando em quem que é o perfil, Não só personaliza, né? Não personaliza, só faz um copy ali mesmo, tentando vender e envia. Panfletagem. Uma panfletagem digital, né? Uma panfletagem digital. Esse cara, ele começa a ter menos resultado a partir de agora. Ele ainda tem resultado. Esse é o ponto. Ele ainda tem resultado mesmo fazendo errado. Mas ele começa a ter um pouco menos de resultado. Isso a partir dos anos vão se passando, vai acontecendo. E aí a gente chega na parte da IA. Hoje o mercado brasileiro, não vejo o mercado brasileiro hoje pronto para comprar via IA. Aí claro que vai depender do ticket, né, que você está comprando também. Então, tomar uma decisão de compra, uma assinatura Netflix, R$30, R$40 mês. A gente não precisou de falar com um vendedor da Netflix para assinar e confiar na Netflix. Colocamos o cartão ali, assinamos, faz um trial, né, um teste de 30 dias, assina e paga. Agora, para eu assinar um software de R$400, R$500, normalmente as pessoas já querem pelo menos tirar alguma dúvida com alguém. E aí começa a entrar o vendedor inside sales, né? Que é esse vendedor via ligação, telefone, via call, via meeting. Eu começo a ir para um ticket de R$2, R$3 mil, R$4 mil mês, normalmente vai envolver mais de uma pessoa essa decisão. E aí vai ter uma pessoa que às vezes mais técnica, uma pessoa... Envolveu um CFO, um financeiro, um cara analítico, um cara que quer tirar dúvidas mais técnicas. Essa pessoa vai ter dificuldade de comprar de uma IA. Então... eu acho que o mercado B2C, ele evolui muito rápido e a gente... né, a compra B2C hoje ela é muito mais legal do que a compra B2B. Né? A tomada de decisão mesmo ela é mais simples. Então, eu acho que a gente tem muito espaço para a IA crescer, mas eu acho que, principalmente no Brasil, a gente ainda está um pouco atrás de... Não de forma pejorativa, mas... que as coisas realmente levam um tempo, né, para ir maturando em cada mercado. Então, em vendas B2B, eu vejo isso ajudando mais em construções do que talvez tendo uma equipe inteira de IA. Mas também é uma coisa que, com toda a tecnologia que surge, a gente tem que se adaptar e começar a entender como utilizar. Mas uma coisa que eu arrisco dizer é que se algum dia chegar um momento da gente estar o status quo for comprar de uma IA, vai começar a chegar um momento também que as pessoas não vão querer comprar de uma IA e o diferencial vai ser voltar lá naquele vendedorzão transacional. E aí esse ciclo vai se renovando, né? Então, tipo, vai chegar um tempo que fazer mala direta vai ser a maior inovação do mercado de vendas. Teve uma época que o diferencial da empresa era ter um site. Lá... ou ter um blog. Não, a gente tem um sistema. Isso aí já era, assim, né? Daqui a 10, 20 anos, não, a gente tem um humano aqui dentro. Temos pessoas e tal. A nossa empresa existe pessoas, você pode até ver ele, ó. Boa. Mas é brincadeiras à parte, mas cara, acho que tem muito para isso. E a gente tem muita pista ainda no B2B aqui, cara, para correr. Muita coisa. E, Kesley, eu sei que no dia a dia você lida com vários gestores de vendas, né? Tecnologias, processos. Cara, quais são os principais desafios que você enxerga para os gerentes, diretores da área comercial? E desses desafios, né? O que normalmente eles fazem, né, para sair desses desafios, achar soluções, né? O que normalmente está acontecendo no mercado, né? Boa. Cara, eu vejo que, assim, tem diversos estilos, né, de gestores, gerentes, diretoras, gestoras de vendas. E cada um vai ter um desafio inerente do momento da empresa, né? Então, quando você é um sócio, um founder, está num momento ali que a gente chama de founder sales ainda, né? Então, você é o founder, mas ainda realiza vendas, ainda está ali buscando escalar. Qual que é o desafio normalmente? Contratar pessoas, né? Achar gente que está engajada, que é boa, que vai dar aquele sangue ali também. Conseguir criar processos.
Normalmente, a empresa que está nesse momento fica muito refém ainda do sócio, né, do founder. E aí isso é ruim, porque o founder, enquanto ele está ali nas vendas ainda ou em processos mais operacionais, ele não consegue estar olhando para frente. Estratégico, né? De estar olhando para o estratégico. Ele vai estar sempre olhando para o momento atual. Então, poxa, quem que está nesse estágio assim ainda, minha principal recomendação, cara, tenta playboocar o máximo de processo que você conseguir. Que é tirar o que está da tua cabeça e colocar em papel, colocar em Word, em documento, mas tirar aquele conhecimento da tua cabeça. Porque isso é o que normalmente dificulta outras pessoas conseguirem ter o mesmo nível. O que faz uma agência, por exemplo, que o próprio sócio, a sócia, é o principal vendedor? E aí eles falam, pô, nenhum vendedor consegue vender tão bem que nem eu. Claro, você não ensina os caras a vender tão bem quanto você. E é difícil, né? Ensinar pessoas a vender e ensinar processos. Então, quem está nesse estágio é muito importante conseguir tirar da tua cabeça. Então, coloca assim, cara, quem que é o perfil de cliente que a gente vende? Escolhe os 2 primeiros, os mais comuns. Ó, esse e esse. Ensina tudo sobre esse perfil de cliente para o teu vendedor, para as pessoas da tua equipe. Então, se eu falo com gestores de inovação, o que normalmente esse cara busca? Então, perguntinha 1, o que ele busca? Perguntinha 2, quais são os medos e receios? Perguntinha 3, qual é a dor que essa pessoa tem? E aí aqui eu não estou falando da dor da empresa, eu estou falando da dor desse cara. Porque eu preciso de... O que diferencia normalmente o founder que sabe vender? Porque ele conhece muito bem do produto e conhece muito bem da dor da pessoa. Então, se eu começar a falar com o Wendel aqui, por exemplo, sobre os desafios de venda que você vai ter ou teve na Talkstars, você vai olhar e falar, cara, esse cara sabe exatamente o que eu estou passando. Uhum. Porque eu conheço, não do meu produto, mas eu conheço sobre o teu momento de vendas, a tua dor, o teu perfil, o que você busca. Então, poxa, no estágio que a Talkstars está hoje, qual que normalmente são os canais de vendas da Talkstar? Vai ser network, indicação, vai ser eventos, vai ser começar a fazer talvez mídia paga, Google e outros caminhos. E aí, eu como especialista de vendas, eu sei exatamente qual que é a dor de cada uma dessas etapas. E quando eu começar a falar com o Wendel, eu falo assim, putz, cara, e aí agora é complicado, né? Porque aí você começa a vender, começa a crescer, mas para escalar isso é difícil, né? Aí ele fala, nossa, é mesmo. Então, o quanto mais você como gestor, empreendedor, conseguir passar esse conhecimento para uma terceira pessoa, mais essa pessoa vai conseguir ter o mesmo nível de diálogo com o lead do outro lado e, consequentemente, aplicar melhor dor e afins. Então, seguindo a linha, né? Cara, o que a pessoa busca, quais são os medos, receios que ela tem, quais são as dores que normalmente ela passa no dia a dia, como ela pensa em resolver isso hoje. Isso é fundamental. Porque muito vendedor acha que ele está concorrendo só com os concorrentes direto. Na maior parte das vezes, o profissional de vendas está concorrendo com a pessoa decidir não tomar aquela decisão. Ele postergar aquela decisão e continuar convivendo com aquele problema. Então, se você é vendedor e não considera que o teu lead tem outros caminhos para seguir sem os que você está falando, você provavelmente vai perder essa venda e não vai nem saber o motivo. Verdade. Então, considere assim, qual é a dor que esse cara tem, porque eu vou precisar de explorar ela. Considere assim, como que essa pessoa pensa em resolver esse problema hoje? Ele está pensando em alguma forma. E na maior parte das vezes a pessoa vai procurar a forma mais rápida, mais barata, né, de resolver. Exatamente. Mesmo que esse barato, né, não necessariamente a gente está falando de grana aqui, de dinheiro. E por fim, aí sim, quais que são os meus diferenciais? Então, qualquer gestor, fundadora que conseguir documentar isso num papel, externalizar isso e passar para outras pessoas, já consegue desenvolver mais. Você falou muito de processos na nossa conversa. Você falou muito também, agora, nessa última afirmação sua, da capacidade do líder em passar o conhecimento dele para frente. E eu achei isso muito interessante, cara. Você já teve um pezinho na educação já ou não? Todo gestor, cara, ele é um professor, né? Quando a gente para pensar. Sim. Tem gestores que são mais analíticos, né? Tem gestor que é mais de pessoas, tem gestor que é mais motivacional,
né? Tá todo mundo triste, ele tira um discurso ali do bolso. Mas, para mim, assim, gestão, principalmente coordenação ou gestão média, diga-se, né, de nível, assim, que está mais próxima do time, tem que ter essa parte educacional. Tem que ter esse apoio educacional para as pessoas, porque é até difícil para o próprio vendedor ele se espelhar num líder, né, num gestor, se ele não vê aquela pessoa como uma pessoa que tem algo a ensinar, né? Verdade. Então, acredito que a gente, como gestor, a gente tá o tempo todo educador também. Talvez não com a metodologia correta, né? Não com os aprendizados. Né? Mas a gente sim. Eu, particularmente, adoro educação. Assim, em vendas, o que eu mais gosto é justamente ensinar, justamente estar compartilhando pensamento. Adoro participar, né, de momentos como esse aqui, justamente que dá essa possibilidade de compartilhar um pouco mais com o time de vendas. Hoje eu acabo passando a maior parte do tempo dividida assim, em pensar na hamper do mês seguinte e na hamper do agora. Como que eu posso ajudar meus vendedores a vender mais? Porque enquanto eu estiver fazendo o meu esforço, eu estou fazendo o esforço de um cara. Enquanto eu estiver conseguindo colocar parte do meu conhecimento nas outras pessoas do meu time, eu tenho outras 8, 10, 15 pessoas fazendo o que eu poderia estar fazendo sozinho. Então, aí eu vou mais para esse estilo de gestão de empoderar pessoas com conhecimento, tá ajudando, apoiando e, como consequência, né, a gente vai exponenciando o conhecimento ali, conseguindo trazer mais vendas. Boa. Vamos os finalmente? Vamos. Então, tá Momento bom. Marília Gabriela. Vou te fazer umas perguntas aí que vem na sua cabeça, tá? Beleza. Primeira coisa que você pensar. Tá. Não sou muito bom com essas coisas, tá? Uma ferramenta indispensável no seu dia a dia. No meu dia a dia? Ou... no seu dia a dia. Eu falei que não é muito bom. Eu costumo pensar muito. Mas, para não falar que eu não fiz nenhum jabá aqui, ó, ferramenta indispensável para um gestor comercial. Hamper. Boa. Não tenho o que dizer. Boa. Mas... E para muitas pessoas. Né? Um livro. Um livro, Princípios, do Ray Dalio. Boa. Acho que é um bom livro. Boa. Um curso, blog, influenciador. Tá. Algumas respostas aí, né? Então, assim, um curso vai ter o Incompany da Talkstars, não tem, né? Referências boas em vendas estão lá. Influenciador, cara, eu gosto muito de... Eu gosto muito de influenciadores que compartilham o além da profissão, sabe? Então, pessoas que vão compartilhar bastante sobre, tipo, lifestyle, alimentação, tudo assim. Então, eu gosto muito de um cara chamado Eslen, na verdade. Boa. É o que é do método dopamina. Boa. Kesley, queria te agradecer pelo seu tempo, sua disponibilidade. Cara, como é que a gente te acha nas redes sociais? Boa. Primeiro, é só pesquisar Kesley, né? Kesley normalmente não vai ter muitos. Então, meu LinkedIn, Kesley Barros. Meu Instagram, @instadokesley. Então, boa. Bem simples também. E aí, já consegue me encontrar aí nas principais redes sociais. Boa. Obrigado, Kesley, pelo seu tempo, disponibilidade. Obrigado. Aprendi demais, cara, com você hoje. De verdade. Obrigado por ter aceito o convite. Vocês aí pelo convite. E vamos ter um segundo bate-papo bem próximo, cara. Boa. Né? Vamos. Valeu, pessoal. Obrigado, Até mais, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.